Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando você vai assistir a este vídeo, mas nós sabemos que você será muito abençoado aprendendo a lição da escola sabatina. Hoje, nós vamos discutir com você a 13ª lição. Estamos no 13º sábado. Nós estudamos a lição dos adolescentes e nós estudamos esse livro. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 18 desse livro. Qual que é o título da lição dessa semana? Então, o título da lição é a sua vez. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. É a sua vez. É minha vez. Vou falar. Minha vez? Tô falando. Você já ficou assim com um pouquinho de inveja de alguém uma vez? Olha só, vou te colocar uma coisa aqui. Você está lá, você faz um trabalho, você escreve todo o trabalho, tá? Fica lá até de noite escrevendo e tal. E no dia seguinte, você faz parte de um grupo e o professor fala assim, quem vai apresentar? Aí o espertinho do grupo pega o trabalho que você fez, que ele dormiu tranquilo, não fez nada, simplesmente vai lá e lê o trabalho. E ele lê bem. E a professora fala assim, muito bem, parabéns, o seu trabalho ficou excelente. Você fez um excelente trabalho. E o que o camarada tinha feito? Só lido o trabalho. Não dá um pouquinho de, sei lá, inveja, ciúme, assim, por que ele está levando a glória, sendo que fui eu que fiz tudo? Na lição dessa semana, a gente está estudando a respeito de um profeta. Como é que é o nome do nosso profeta? João Batista. Por que Batista? Então, porque ele batizava, né? Então, era mergulhar nas águas. Batista tinha essa conotação do Batismo, grego, né? porque João estava no deserto. João era parente de Jesus, certo? Sim, parente. E eles cresceram juntos. Não cresceram juntos. Acho muito interessante isso, porque eles se encontraram uma vez, mas não se viram, quando eram bem pequenos, né? Quando Maria foi visitar Isabel, as duas grávidas, e ali em Lucas diz que o bebê de Isabel, que era João Batista, se mexeu na barriga reconhecendo que era Jesus. E isso acontece mesmo, então é uma coisa, isso porque tem várias discussões em cima, será que isso é real, que não é, né? Eu, quando estava grávida do meu primeiro filho, pegava bebezinho lá na UTI, às vezes no colo, e meu filho pulava na barriga, percebendo, sem o nenê chorar, percebendo que tinha outro bebê. Então, realmente, eles se reconheceram ali, estando dentro da barriga. Mas depois, por uma opção divina, eles ficaram afastados. Isso, muito bem. Deus não permitiu que eles crescessem juntos, para evitar que houvesse algum comentário dizendo assim, não, eles se juntaram e planejaram o que ia acontecer. O planejamento era de Deus e não dos dois. Jesus cresceu ali em Nazaré, né? E João Batista cresceu no deserto. Eu acho muito interessante isso também, porque seu pai, sendo um sacerdote, o criou ali longe da cidade, apesar das cidades naquela época não serem como as nossas, né? Eram muito mais tranquilas, mas ainda assim ele foi criado ali no deserto, próximo onde depois Jesus jejuou os 40 dias ali, né? Naquela região ali. E foi criado ali em meio aos animais, em meio à natureza. Diz que era muito quente ali, né? Eu imagino que ele ficava ali dentro de casa ouvindo histórias de sua mãe. Então ele recebia uma educação toda diferenciada, se preparando ali já para ser um servo de Deus. Isso. E João começou a pregar. E João pregava lá no deserto e falava assim, arrependei-vos. E quem de vós se arrepender, que seja batizado. João fazia o batismo do arrependimento, e que era um batismo por imersão. Cada vez que você tinha um pregador importante, você tinha algumas pessoas que seguiam esse pregador. E essas pessoas eram chamadas de discípulos, porque eles seguiam aquilo que o mestre estava orientando.
E enquanto João estava lá pregando no deserto, muitas pessoas começaram a ir para o deserto exatamente para poder saber o que aquele homem estava falando. João era uma pessoa muito simples, e ele ia pregando, e a pregação dele começou a alcançar pessoas mais distantes. E multidões começaram a ir para lá para poder escutar João. E, lógico, se haviam muitas pessoas que estavam escutando João, João começou a ter discípulos. Porque alguns começaram a aprender com João e pensavam assim, opa, legal estar com esse mestre. Legal que esse mestre é um mestre importante. E daí diz que fazia fila de gente lá para poder ser batizado. É interessante que eles esperavam, desde a época de Elias, um novo anunciador, né? E ele vem ali como um anunciador, depois da transladação de Elias, muito tempo depois, e vestia vestes como de Elias, né? Então ele vestia a parte de baixo ali de couro, com uma túnica feita de pelagem de camelo, que era a mesma veste que Elias utilizou lá atrás, né? Então, isso também demonstrava que realmente ele era ali um anunciador, né, que seguia ali os mesmos passos de Elias lá atrás. E João, então, estava pregando. João Batista era considerado um Elias, e é considerado pela Bíblia como um Elias. Aquela fila de gente, e de repente, quem entra na fila? Então, Jesus, que não precisava da remissão de seus pecados. Perfeito. Jesus tinha pecado? Então. E por que Jesus entrou na fila, então? Falar, já que está batizando todo mundo, estou na fila. Tipo brasileiro, né? Tem fila, eu estou dentro. Não sei nem para que serve. Mas eu quero fazer parte da fila. Jesus entra e chega para João e fala assim, João, você precisa me batizar. E João fala assim, não, tá tudo errado essa história aqui. Você é o Messias, você que tem que me batizar. Mas Jesus fala assim, olha, faz assim, batiza, ok? Para dar o exemplo para todo mundo. Jesus é batizado, e quando Jesus é batizado, ele começa o seu ministério de pregação. Jesus começa a falar para as outras pessoas. E quando Jesus começa a falar para as outras pessoas, aqueles que estavam seguindo João agora, muitos começam a seguir Jesus. E Jesus, assim como João, começa a ter discípulos. E isso deu um problema. Sim, acho bem legal essa parte também, porque daí o João era um ótimo pregador, aquela multidão, né? Ele com as roupas meio estranhas, diferentes de outros pregadores ali da época, mas aquela multidão o reconhecendo como um anunciador e os seus discípulos ali, uau, ele é o cara, olha a multidão. E de repente chega uma pessoa nova e começa a pregar, e aos poucos vai saindo 1, 2, 3. Dali a pouco tem um bolo enorme, uma multidão em volta de Jesus e uns gatos pingados ali em volta de João Batista. E os seus discípulos começaram a ficar com ciúmes. O que está acontecendo? O que ele tem que a gente não tem? Satanás, Né? de alguma forma, tentou fazer com que João Batista caísse na tentação de ter inveja de Jesus. Os discípulos, alguns discípulos de João Batista, tiveram essa inveja. E chegaram para João Batista e falaram assim, João, tem coisa errada, João. Quem que é esse novato que chegou aqui, que está pregando e agora você está perdendo os discípulos? E é muito legal, quer ver? O que João fala, que inclusive é o verso áureo da nossa lição dessa semana. João fala lá em João 3, no verso 29 e no verso 30. E olha que bacana a comparação que João faz, é muito legal. Ele fala assim, quem tem a noiva é o... Noivo. O amigo do noivo, ele está junto, ele está feliz, ele muito se alegra, mas ele não é o dono da noiva. O dono da noiva é o noivo. E fala assim, sabe essa alegria do amigo do noivo? Sou eu. E depois ele termina dizendo assim no verso 30, convém que ele cresça e eu diminua. E que eu diminua. Sim. A lição dessa semana diz muito pra gente. Diz que muitas vezes a gente tem que ter a humildade, porque Deus nos confia uma missão. E a partir de determinado ponto, outros deverão seguir essa missão. Não somos nós que temos que fazer tudo. Tanto que Paulo fala assim, olha, para converter alguém, um planta, um rega, um estuda, outro batiza. Cada um tem o seu papel. Deus deu dons e talentos para cada um de nós. Não tem um melhor do que o outro. E a gente não deve ficar triste e nem chateado
quando de repente alguém faz algo diferente da gente. Sim, viveu uma vida de abnegação, né, para anunciar Jesus. Foi humilde, né, não teve orgulho, não teve ciúmes. E acho que devemos seguir o exemplo de João Batista, né? João cumpriu o seu papel. João fez o seu trabalho. João fez aquilo que Deus tinha planejado para ele, sem pensar em glórias, em honra, em riquezas. Por quê? Porque toda a glória, a riqueza e a honra de João estavam lá nos céus. Assim também nós, quando fizermos as coisas, temos que pensar, eu não sou desse mundo, eu sou só um embaixador. Eu estou aqui só para anunciar algo legal. Eu estou aqui só para falar para as outras pessoas a respeito do amor de Deus. Mas toda a minha glória, toda a minha honra está lá em cima com Deus que vai nos recompensar. Que você tenha uma excelente semana. Vamos orar? Ora para a gente, por favor. Querido Pai, que nós sigamos o exemplo de João Batista, que sejamos abnegados, que sejamos anunciadores da volta de Cristo, que não tenhamos orgulho, sejamos humildes e que muito em breve estejamos no lar celestial. Abençoe o nosso ouvinte, suas famílias, abençoe toda nossa igreja, nossos irmãos, e volte logo. Em teu nome, amém.